Na madrugada fria de 17 de novembro de 1944, a colina onde a 112ª Companhia Americana estava posicionada parecia tão silenciosa quanto uma fotografia antiga. Mas aquele silêncio era mentira. Ele estava apenas esperando o momento certo para quebrar. Edwin Harper, operador assistente de uma metralhadora Browning M1919, acordou antes do amanhecer com a sensação incômoda de que algo estava errado, embora não soubesse dizer exatamente o que. A rotina dele sempre começava da mesma forma. Checar a arma, verificar a tampa lateral, sentir o peso da correia de munição. Era um ritual mecânico, repetido todos os dias, até o dia em que um detalhe mínimo resolve avisar que existe. Ao engatilhar a metralhadora, Harper ouviu um clique estranho, mais abafado do que o habitual. Nada grave, nada que chamasse a atenção de um soldado comum. Mas para quem já havia visto amigos morrerem depois que uma arma emperrou no pior momento possível, qualquer ruído fora do padrão era motivo para parar tudo. Harper desmontou parte da Browning, e à primeira vista, tudo parecia normal. Nenhuma lasca no bloco de culatra, nenhuma folga no mecanismo, nada que justificasse aquela sensação ruim. O tipo de perfeição suspeita que só quem está há meses no fronte consegue perceber. Ele só entendeu o que estava acontecendo quando ouviu algo pequeno bater na lama. Um objeto livre, quase sem peso, rolou até a ponta da bota dele. Uma arruela fina de metal, tão comum que ninguém daria valor. Mas Harper sabia exatamente o que era. Aquela peça minúscula fazia parte do conjunto que mantinha firme a tampa lateral responsável por alimentar a munição. Sem ela, a metralhadora funcionaria, até a tampa vibrar o suficiente para abrir sozinha durante o fogo pesado. Quando isso acontecesse, a munição saltaria para fora. A metralhadora calaria. E quando ela calasse, toda a posição defensiva entraria em colapso. Não era exagero. Não era teoria. Era apenas mecânica. Uma peça de 50 centavos que podia decidir a diferença entre segurar uma colina ou deixar que o inimigo a tomasse. Harper recolocou a arruela no lugar, prendeu tudo com firmeza e respirou aliviado. Não fazia sentido sentir tanto peso por causa de um pedaço de metal tão barato. Mas algo naquela madrugada parecia fora do normal. Como se o ar estivesse cheio de avisos que ninguém conseguia ouvir, mas todos podiam sentir. O primeiro impacto de artilharia caiu às 6h12 da manhã, longe o suficiente para parecer um aviso, perto o bastante para dizer que eles estavam prestes a enfrentar algo maior do que imaginavam. Às 6h40 o ataque começou de verdade. Tropas alemãs surgiram da neblina com uma disciplina assustadora. Não avançavam como uma massa caótica. Avançavam como uma máquina bem ajustada, usando depressões do terreno para se aproximar sem virar alvo fácil. Harper posicionou a Browning, respirou fundo e apertou o gatilho. A arma respondeu com perfeição. Nenhum engasgo, nenhuma vibração estranha, nenhuma falha. A metralhadora estava viva. E a arruela, invisível e esquecida na mente de qualquer outro soldado, estava fazendo exatamente o que deveria fazer. O que Harper ainda não sabia era que aquele seria apenas o começo. O ataque alemão não era um teste, não era uma provocação. Era uma operação desenhada para romper a linha defensiva americana naquela região e abrir caminho para uma ofensiva muito maior. Se a metralhadora dele parasse mesmo por 10 segundos, a colina cairia. E quando a colina caísse, tudo ao redor cairia junto. A cada minuto que passava, a colina parecia diminuir. Não fisicamente, mas o mundo inteiro de Harper havia se reduzido a 3 elementos: a metralhadora, a seta de ataque inimigo e o ritmo da própria respiração. A névoa que antes servia de cortina agora se desfazia, revelando grupos de infantaria alemã manobrando com precisão alarmante. Eles não estavam avançando como um ataque improvisado. Era uma ofensiva calculada, planejada, coordenada para quebrar exatamente aquela linha, exatamente naquele ponto. A Browning trabalhava sem descanso. Cada rajada empurrava o corpo de Harper para trás. Os dedos dele ardiam pelo calor da empunhadura. A fita de munição avançava firme, sem saltar, sem falhar, sem hesitar. Tudo porque uma peça minúscula estava onde deveria estar. Às 7h08, um movimento inesperado mudou o ritmo da batalha. 2 grupos de paraquedistas alemães surgiram pela ravina lateral, realizando uma manobra que só poderia ter sido possível com alguma informação privilegiada sobre a topografia do setor. Era um ataque em pinça, desenhado para capturar a posição de metralhadora por trás, cortar o flanco direito e abrir um buraco enorme na linha americana. Se Harper falhasse naquele momento, mesmo que por segundos, o flanco ruiria, e se o flanco ruísse, a colina cairia. E se a colina caísse, uma rota vital cairia junto. Era uma cadeia de dominós que os generais tentavam evitar desde o início da semana. Mas nenhum deles imaginava que um elo tão frágil segurava essa corrente. A pressão aumentou. O barulho se transformou em algo que não parecia mais som, mas uma parede vibrante de explosões, gritos, estilhaços e ordens misturadas. Harper trabalhava como se estivesse dentro de um túnel estreito, com a visão focada apenas na ravina e no movimento adversário. Ele trocou fitas queimadas pela temperatura, limpou rapidamente a lateral da arma quando a lama respingou, verificou com o toque se a tampa continuava firme, e voltou a disparar sem pensar 2 vezes. Às 7h44, um disparo inimigo atingiu a borda da posição, fazendo a terra desabar sobre ele. Harper engoliu poeira, sentiu o metal da arma vibrar contra o peito, mas conseguiu se manter no controle. A Browning continuava funcionando como se ignorasse tudo ao redor. E era exatamente isso que os homens daquela linha precisavam: uma constante, um som firme, um ponto de resistência que lembrasse a todos que a posição ainda estava viva. A cada avanço interrompido, a cada onda inimiga que recuava,
Ficava claro que a metralhadora estava sustentando mais do que a defesa imediata. Ela estava sustentando a moral. Soldados que mal se conheciam confiavam mais no barulho estável daquela arma do que em qualquer mapa ou relatório. Eles ouviam o ritmo da Browning e sabiam que aquele lado da colina ainda estava em pé. Às 8h15, um sargento coberto de barro e sangue correu pela trincheira quase tropeçando em detritos. E gritou que os alemães estavam tentando cortar suprimentos pela retaguarda, mas não conseguiam se expor por mais de 5 segundos, sem serem forçados a se abaixar pelo fogo vindo da posição de Harper. Foi ali que ele entendeu de verdade. A metralhadora não estava apenas atrasando o avanço, ela estava bloqueando um acesso crítico. O setor inteiro dependia daquele ponto para não desmontar como um castelo de cartas. Às 8h27, a artilharia inimiga ajustou a mira e acertou o topo da colina com uma precisão que parecia pessoal. Uma explosão abriu parte da trincheira. O impacto jogou Harper para o lado com tanta força que ele perdeu o ar por alguns segundos. Quando conseguiu respirar, procurou a arma. Ela estava quase enterrada na lama, parcialmente coberta, mas intacta. Ele se arrastou até ela, com os braços tremendo, e abriu a tampa lateral para confirmar o impossível. A peça continuava firme. A arruela estava exatamente onde havia colocado. E aquilo bastou. Ele voltou a disparar. Às 9h10, quando o inimigo lançou a investida mais forte da manhã, a colina já não parecia um terreno, parecia uma fronteira entre existir e desaparecer. Os alemães avançaram com reforços improvisados, trazendo metralhadoras leves, rifles semiautomáticos e granadas suficientes para transformar cada buraco na terra em uma armadilha mortal. A ravina se encheu de movimento. O som se tornou constante. Não havia silêncio, nem pausa, nem espaço para recuperar o fôlego. Harper percebeu que seus braços tremiam não apenas de esforço, mas de exaustão. A Browning estava superaquecida, cuspindo pequenas nuvens de vapor junto com cada rajada. Ele trocava fitas quase no automático. Mãos sujas, dedos dormentes, lama por toda parte. A cada recuo de ferrolho, a arma parecia lutar contra o próprio limite. Mesmo assim, continuava. A peça continuava firme, como se estivesse desafiando o próprio destino. Às 9h23, uma rajada de fuzis inimigos atingiu a posição frontal. Fragmentos de madeira, terra e metal voaram sobre a cabeça de Harper. Ele sentiu o rosto arder com pequenos cortes. O cheiro de pólvora misturou-se ao odor úmido do solo recém-virado. Logo ao lado, um soldado americano caiu com um grito curto, e outro arrastou-o para trás. Ninguém tinha tempo para lamentar. A colina não dava espaço para emoções. Apenas para a sobrevivência. A pressão inimiga conseguiu aproximar-se mais do que antes. Duas sombras se moveram rapidamente entre árvores baixas e tentaram flanquear a arma. Harper girou a Browning com dificuldade e abriu fogo antes mesmo de alinhar a mira. Os disparos ecoaram como pequenos trovões. As sombras desapareceram. A fita correu limpa. A tampa lateral não vibrou. A arma permaneceu firme. Essa estabilidade absurda em meio ao caos, era o que impedia toda a posição de colapsar. A cada metro que os alemães tentavam ganhar, eram obrigados a recuar ou a tentar outra rota. A Browning não deixava a ravina respirar. Ela não matava apenas avanços, ela matava possibilidades. E isso, em uma batalha, vale mais do que qualquer arma de grande calibre. Às 9h37, a artilharia inimiga tentou um novo ajuste. O impacto caiu metros atrás de Harper. O chão se abriu como se tivesse sido rasgado por mãos gigantes. A explosão empurrou lama quente contra seu corpo e o jogou de bruços. Por alguns segundos ele não ouviu nada. Nem guerra, nem vento, nem o próprio coração. Apenas um zumbido profundo, como se o mundo estivesse lentamente voltando ao foco. Quando a audição retornou, o caos estava maior do que antes. Ele tentou se levantar e escorregou. A Browning estava logo ali, coberta de lama até metade do cano. Harper limpou o suficiente para permitir o movimento da fita. Ninguém teria culpado a arma se ela falhasse naquele estado, mas ela não falhou. Ele abriu a tampa lateral rapidamente, apenas para confirmar. A peça ainda estava lá. A arruela de 50 centavos continuava no lugar, prensada contra a estrutura de metal, sustentando tudo o que mantinha aquela arma funcionando. Às 9h54, os alemães fizeram o último esforço desesperado. Era agora ou nunca para eles. Era o momento em que a batalha, em qualquer outro cenário, deveria romper. Mas não rompeu. Harper segurou a empunhadura da metralhadora e disparou até os tendões doerem. Ele não pensava mais em técnica e em estratégia, em posicionamento. Pensava apenas em manter o fluxo. Pensava apenas em impedir que aquela colina fosse engolida pela força que avançava. A munição corria como água, e a arma continuava. Às 10h02, a ofensiva alemã parou. Não recuou apenas por desgaste. Não recuou por falta de moral. Recuou porque não havia mais rota viável. Cada tentativa de avanço esbarrava na mesma barreira, a mesma linha de fogo, o mesmo som mecânico. Firme, constante, a Browning neutralizou tudo o que tentou sobreviver naquele vale. A colina permanecia americana, e o ponto que a manteve viva custava 50 centavos. Quando os alemães finalmente recuaram, às 10h02 da manhã, a colina parecia outra coisa. Não era mais o terreno lamacento onde homens aguardavam em silêncio. Era um monumento improvisado à resistência humana. Fumaça subia de crateras ainda quentes. Fragmentos de cascos, pedaços de madeira quebrada e estilhaços de granadas estavam espalhados como se o chão tivesse explodido de dentro para fora. Os poucos soldados ainda de pé olhavam ao redor sem saber se deveriam comemorar, rezar ou simplesmente respirar fundo pela primeira vez em horas. Harper soltou lentamente a empunhadura da Browning, como quem solta um peso que carregou por muito mais tempo do que deveria.
Seus braços tremiam, seus dedos estavam queimados. Seu rosto estava coberto de lama, fuligem e sangue seco. Ele tentou se levantar e sentiu as pernas vacilarem. Mas o som ao redor era claro. Não havia tiros. Não havia artilharia. Não havia botas inimigas na ravina. Apenas silêncio. Silêncio real, depois de quase 4 horas seguidas de caos absoluto, quando os oficiais chegaram à posição, perplexos com o fato de aquela linha ainda existir, encontraram Harper ao lado da metralhadora, sentado na lama, respirando como quem havia corrido uma maratona. Eles perguntaram como a arma tinha aguentado. Perguntaram se havia substituído peças, feito algum reparo improvável, improvisado alguma gambiarra de campo. Harper apenas apontou para a tampa lateral da metralhadora. Ele não conseguia explicar. Não conseguia resumir. Apenas sabia o que tinha acontecido. Naquele momento ninguém deu importância à arruela. Parecia comum. Sem brilho. Sem heroísmo. Um detalhe tão pequeno que quase desaparecia na palma da mão. Sodaiste Puyó, quando um tenente desmontou a arma para inspeção completa, é que a peça ganhou significado real. A arruela estava esmagada, deformada, marcada por impactos contínuos. Ela deveria ter cedido, deveria ter soltado, deveria ter quebrado, mas não quebrou. Ela sustentou a trava que manteve a tampa lateral fechada. E essa tampa manteve a fita no caminho correto. E essa fita manteve a Browning funcionando. E essa Browning manteve a colina viva. E essa colina manteve uma rota inteira protegida. E essa rota impediu que uma ofensiva alemã avançasse por um ponto crítico do fronte ocidental. Uma peça que custava 50 centavos preservou centenas de vidas. O relatório oficial, como sempre, foi seco. Dizia que a arma da posição 12 permaneceu funcional apesar de danos significativos, graças a ajustes de campo realizados pelo operador. Nada além disso. Nenhuma menção à arruela. Nenhuma menção à história. Nenhuma menção ao fato de que, naquele dia, o destino se apoiou no menor item presente naquela colina. Mas os homens que estavam lá nunca esqueceram. Harper nunca esqueceu. Ele guardou a arruela no bolso quando foi enviado para a retaguarda semanas depois. Levou-a para casa. Guardou-a como lembrança não do heroísmo, mas da verdade mais incômoda da guerra. Que grandes batalhas nem sempre são decididas por generais, planos elaborados ou máquinas imponentes. Às vezes são decididas por um objeto tão pequeno que cabe entre 2 dedos. A história costuma registrar tanques, aviões, divisões inteiras, mapas cheios de setas e datas importantes. O que ela não registra são os detalhes. Os mínimos detalhes. Aqueles que ninguém vê, ninguém documenta, ninguém percebe até o momento em que eles salvam uma vida, ou derrubam uma posição, ou seguram uma linha inteira, ou determinam o rumo de uma batalha. E naquele dia, naquela colina, sob chuva, lama, fumaça e desespero, um único fragmento de metal de 50 centavos decidiu que não iria falhar. E porque ele não falhou, nada mais falhou. Se essa história mostrou para você como os menores detalhes podem carregar o peso de um destino inteiro, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda o canal a levar relatos esquecidos a quem realmente valoriza a memória da guerra. Comenta aqui embaixo o que você acha que foi o fator decisivo naquele dia. A atenção de um soldado, o instinto, ou a simples teimosia de uma peça que se recusou a quebrar. Se quiser mais histórias reais como essa, narradas com profundidade e respeito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nos vemos no próximo capítulo da história. Um capítulo onde cada detalhe importa. Sempre.